Olá, no Olhar Independente de hoje nós vamos exibir o documentário Cidade da Sombra, que aborda o plano diretor da cidade de Natal e foi um trabalho de conclusão de curso do Luan Figueiredo. Vamos ver? E a de Natal é uma orla marítima retrógrada, feia, decadente, que prejudica a nossa cidade, que depõe contra agora, que é uma praia esquecida, só tinha buraco, só tinha... O desenvolvimento de Parnamirim, por exemplo, foi graças a esse plano diretor totalmente maluco. O plano diretor tem quase 300 artigos e vale pelos próximos 10 anos. Ela tem a imprensa corporativa toda nas mãos, né? O Álvaro Dias é uma espécie de pessoa incriticável aqui, as rádios, os jornais. O plano diretor é o mais democrático, o mais transparente, o mais debatido e o mais divulgado da história do Natal. Foi judicializado, mas lá, em algum momento, não conseguimos mais segurar, justamente porque havia uma pressão muito grande do município e de diversos setores para que a revisão continuasse. Pautamos essa matéria com muita responsabilidade, com um calendário estabelecido, onde nós podemos fazer várias e várias audiências. Se a discussão a votos, vereadores, que aprova permanece como estão, ele aprovada, seguinte. Não só os empresários, como os políticos com mandato na Câmara Municipal de Natal. Eles são envolvidos no interesse de que o plano diretor seja modernizado, porque verticalização não moderniza, verticalização só prioriza. Quem interessa deixar a praia sombreada e esconder nossos cartões postais como o Morro do Carém. O turismo pode se beneficiar muito de uma agenda que seja de desenvolvimento, mas que seja completamente compatível com a proteção ambiental e social. O plano diretor, ele é um instrumento previsto na nossa Constituição Federal e no Estatuto das Cidades, né? Desde 88, dentro do capítulo da política urbana, que foi uma vitória, né, do movimento da reforma urbana no Brasil, se inseriu essa discussão de política urbana, trazendo o plano diretor como instrumento essencial para as cidades, justamente porque legisla sobre o uso e ocupação do solo na cidade, regulamenta diversas questões de como a cidade vai se desenvolver, do que é que pode ser construído, onde se pode fomentar determinados tipos de usos, onde deve ser restringido. O plano diretor, ele é uma conquista importante dos movimentos sociais. E aí acho que é a principal coisa que eu acho que a gente tem que combater já esse discurso que o plano diretor é negativo, né? Ele não é, ele foi uma conquista, inclusive fruto de luta dos movimentos nacionais, do Fórum Reforma Urbana, que é um fórum, inclusive, que o MLB faz parte nacionalmente. E essa foi uma conquista importante porque o plano diretor obriga as prefeituras, de certa forma, a dialogar com a sociedade, com os movimentos sociais, de como que a cidade vai ser gerida daqui para frente. Quando nós chegamos, no caso, o plano, né, ele começa a ser revisado em 2017, né, ali justamente no limite da possibilidade de revisão. Afinal, é importante também pontuar que, segundo o Estatuto da Cidade, os planos diretores têm que ser revisados de 10 em 10 anos. Então, ele começa, de certa forma, com o início pro forma, né, para respeitar esse limite digamos, de limite de validade para a sua revisão. A gestão do Carlos Eduardo iniciou o processo, houve a renúncia dele para candidatar ao governo em 2018 e com Álvaro Dias foi reiniciada e acelerada. Ele tentou aprovar o plano diretor, essa revisão a toque de caixa, estava bem nítido, né, até nas próprias declarações que ele dava à imprensa. A Prefeitura do Natal está ouvindo a população para fazer a revisão do plano diretor da nossa cidade e quer a sua participação. É muito importante a gente estar participando. Isso significa que todos podem opinar. E aí veio a pandemia. E aí a ideia era que o bom senso dizia que esse processo devia parar, porque o plano diretor ele mexe com a vida da cidade, com a qualidade de vida das pessoas. E numa pandemia, aliás, a gente está agora em julho, né, começo de julho de 2020,
2022 e a gente ainda está na pandemia. É bom que se diga isso. Mas, e os órgãos de proteção, o Ministério Público, a sociedade mesmo que participava desse processo de discussão, cobrou que fosse paralisada essas discussões, porque não havia condição nenhuma de você reunir pessoas, grupos de pessoas de forma presencial. Se a gente ainda tem ou tinha algum nível de pudor nas discussões presenciais, né, com a exaltação da voz, com a interrupção de mulheres predominantemente, com a sobreposição de falas, com o apontamento de conteúdos violentos do ponto de vista da prática urbanística, no formato virtual, esse distanciamento de corpos, né, ele acabou exacerbando. Então, nós tivemos episódios que estão aí registrados nas plataformas da Prefeitura, de representantes de conselhos podando, inclusive dizendo que vou cortar sua fala sim. Acho que a maioria dos presentes aqui me conhecem. Eu não vou usar argumento de delegada mais votada, mas eu estou falando como cidadã. E o que está acontecendo aqui é um verdadeiro absurdo. Por quê? Porque se coloca o veículo do chat como a ferramenta para a participação popular, eu entendo cortar os microfones para não atrapalhar, entendo tudo isso, mas o chat se ficar desabilitado, eu tive que passar por um constrangimento de colocar aqui um texto escrito dizendo que eu tenho uma questão de ordem. Tiago não é delegado. Questão de ordem. O senhor Tiago não pode fazer propostas, ele não é delegado. Foi passar a palavra para mim, por favor, educação, por favor. Passamos por mais de 30 atos públicos até o presente momento, né? Mais de 3.000 contribuições, foi realmente uma revisão que teve, né, uma participação significativa da sociedade. Atualmente, né, estou como secretário de Meio Ambiente do município de Natal e cheguei até este cargo, né, através, na verdade, de uma indicação técnica, né, e já conduzi outros processos de revisão de planos diretores. E por uma indicação técnica, nunca me vinculei a partido político, não pertenço a nenhum partido político, né? Realmente é a questão do dia a dia, já estou há 15 anos no mercado de trabalho, nessa área de meio ambiente, urbanismo, e aceitei o convite, né, desse desafio de conduzir, de coordenar o processo de revisão do Plano Diretor de Natal. Então a gente viu dentro do processo que começou em 2017 e foi até 2022, uma participação muito grande do movimento dos empresários que estão envolvidos com a construção civil, o turismo, e os proprietários fundiários realmente também, uma participação ativa desses grupos dentro do processo que ocorreu dentro do Executivo Municipal. Então, e ali, de certa forma, e aí já posso até falar do papel desses agentes juntos com a Secretaria Municipal, no caso a CEMUB, né, um trabalho alinhado para a construção desse novo plano que iria visionar essa modificação da nossa política urbana, na nossa política de planejamento urbano. E uma discussão dessa você não pode fazer de forma virtual, né? Porque você tem setores da sociedade que não têm internet, né? Então você não garante a participação de todo mundo. Por exemplo, as pessoas em situação de rua, né? O cadastro pedia para você mandar um comprovante de residência, por exemplo. E as pessoas em situação de rua não tinham um comprovante de residência por motivos óbvios. Então... A nossa primeira luta foi lutar para que o plano diretor não fosse discutido de forma online. E aí a gente participou do jeito que pôde das oficinas online que a prefeitura promoveu, mas a maior parte das ocupações não tem acesso à internet. E aí essa era uma pauta. Houve uma decisão judicial que suspendeu o processo online, e aí quando houve um período mais tranquilo, né, da pandemia, a prefeitura então retornou com a forma presencial. Para nós do MLB foi pior ainda a forma presencial, porque houve a repressão em diversos momentos. E aí a repressão que a gente sofre é na votação dos representantes de movimentos sociais. O MLB, historicamente, desde 2004, ou seja, participou do outro plano diretor, mas antes mesmo, as outras pessoas que depois fundaram o MLB em 2004 já participavam de outros espaços de discussão da cidade. O MLB hoje está no Concidades, no Conhambins, que são conselhos da própria prefeitura. Somos um movimento representante, né, ocupamos a cadeira lá, né? E aí a gente indicou nossos candidatos.
Quando chegou na hora de votar, mobilizamos nossas ocupações para participar do processo. Quando chegou para votar, nosso nome não estava na lista, não constava na lista. Não houve explicação da prefeitura, nem explicação da Censur, que é quem cuidou do processo. E a gente iniciou então um protesto lá na quadra, que era o espaço de votação. E a única resposta da prefeitura foi gás de pimenta, bala de borracha. Então, ali já se mostrou como seria esse processo. Seria um processo extremamente conturbado. E depois uma série de mentiras da prefeitura de Natal que tentou criminalizar, e aí não é a primeira vez nem a última, com toda certeza, criminalizar os movimentos sociais, dizendo que a gente invadiu a votação de movimentos sociais, algo que não faz nenhum sentido. O movimento social estava lá para votar na votação que é destinada aos movimentos sociais. E aqui traz um relato também, quem invadiu foram os empresários. A própria estrutura de como funcionam as votações, a prefeitura hoje domina. Então você via Hilux chegando no dia da votação de movimento social, gente rica descendo da Hilux, dizendo que estava afiliada a movimento social tal e que estava indo votar. Então até esses espaços que são destinados aos movimentos sociais, a prefeitura faz um arrumadinho, faz uma estrutura para conseguir burlar e eleger os seus. É tanto que até nos movimentos sociais a prefeitura teve maioria de votos. Todos os empresários envolvidos na discussão do plano diretor, todos eles são essas pessoas que participaram das discussões, os grandes empresários da área de construção civil, entendeu? Sempre são eles. E quem tem maior interesse em acabar com a população, principalmente dessa da Orla Marítima de Natal, Orla Central, são eles também. Então, eles têm interesse em... Eles não podem tirar nós daqui porque nós somos primitivos, nativos e, além de tudo, nós somos de uma área especial de interesse social. E essa área compreende as pessoas que recebem até 2 salários mínimos e meio. Temos ali a região da Praia do Meio, né? Miami, Praia do Meio, Praia dos Artistas, né? E até a Praia do Forte. Do Forte, isso. Ali, ao longo ali da Café Filho, né? Ficou estabelecido que haverá um processo de verticalização, excluindo-se as áreas especiais de interesse social. Né? Essas áreas continuam com o regramento, desde que a população assim entenda, porque foi também estabelecido um instrumento no plano diretor, que é um plebiscito. A população vai decidir se ela quer continuar como área especial de interesse social ou não. Né? Não tem algo mais democrático que isso. Nós temos, uma das inovações também, né, foi a criação do plebiscito, que na verdade não é uma criação, é a metodologia estabelecida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, que nós já utilizamos no país, por exemplo, o plebiscito para saber se concordava ou não com as armas, né? Então é um mecanismo legal, né, constitucional, estabelecido por uma instituição séria e que agora entra dentro do plano diretor de Natal para que as pessoas que moram nessas áreas especiais de interesse social, que são áreas que têm uma restrição muito grande, possam ser elas a decidir se concordam ou não em continuar nesse contexto de AES, né? Esse plebiscito, a população precisa saber do poder e da potencialidade dela, a população, para que não aceite e não concorde que a AES seja extinta através de um plebiscito. O interesse de fazer esse plebiscito é justamente para prejudicar os moradores e aumentar o preço do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Com a autorização desordenada de construções, aconteceu que tiraram o nosso melhor paisagismo e pôr do sol da nossa cidade. Prédios muito altos. O aqui, mais né? belo pôr de sol de Natal era aqui. Era o mais belo pôr de sol de Natal. Acabaram. E tem prédios altos demais, né? A gente viu alguns aí de São as brechinhas. 30 andares. A minuta do plano diretor chega na Câmara em setembro de 2021. E chega quase o dobro de artigos que tinha anteriormente. Então daí você já
observa o volume de material que os vereadores precisariam se debruçar sobre, né? Isso considerando que poucos deles estiveram envolvidos no processo ainda na fase anterior, na fase do executivo. Então, para a maioria esmagadora deles, aquilo ali era novidade, né? Eles precisariam de um tempo relativamente grande para se debruçar sobre aquilo. No entanto, o prefeito, ao enviar o PL, né, o projeto de lei, ele já pede que o processo seja tramitado em regime de urgência. Quando o plano diretor chegou até a casa, foi formada uma comissão especial. Nessa comissão especial estavam os presidentes das comissões em que tramitaria o plano diretor, ou seja, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, onde tramitam todos os projetos de lei, na de Finanças, a Comissão de Planejamento Urbano e a Comissão de Turismo. Se não me engano, essas 4, talvez esteja esquecendo de uma aqui. E, além dos presidentes das comissões, os líderes de bancada. Foi criada uma comissão especial do plano diretor, e aí é preciso que a gente reconheça um esforço, vamos dizer assim, dos vereadores em chamar a comunidade externa a contribuir no sentido de apontar coisas que ainda não tinham sido discutidas em sua plenitude, não tinham sido aprofundadas, e aí a gente avalia que essa abertura da Câmara, né, para participação, para audiência, para discussão, é muito do resquício da Operação Impacto, né? O processo da Operação Impacto, né, para as pessoas que desconhecem, né, foi um processo que atingiu vereadores da nossa Câmara Municipal que tinham legislatura na época, né, e também empresários. Eu trabalhava na Tribuna do Norte, eu acho, na época, em 2008, quando teve... Mas eu cobria, era da parte de cultura, né? Então, eu também lia o que meus colegas escreviam e tal. Mas, assim, o que dá para falar? Daqui para frente, desde 2008, toda e qualquer revisão do plano diretor que acontecer na cidade, daqui até para sempre, vai ter a sombra da Operação Impacto ali nas discussões. Porque foi uma coisa muito assintosa e assim, escancarada, né? Assim, o que aconteceu na Operação Impacto? Um grupo de vereadores foi literalmente comprado por empresários do ramo da construção civil para que votassem nas emendas que eles defendiam, né? Isso foi muito de forma assintosa, porque aí um dos vereadores, né, denunciou isso ao Ministério Público, que acabou fazendo uma grande operação. E a gente chega no dia das votações, foram 2 dias. No primeiro dia, a prefeitura não estava preparada para receber os movimentos sociais lá, então houve uma certa tranquilidade logo no início, a gente chegou com as nossas famílias. É importante destacar, foi votado entre os dias, lá para o dia 20 já de dezembro. Então, um claro momento ali, né? Um pior momento para você votar uma emenda como essa, um projeto como esse, que é quando o pessoal está desmobilizado. Então, a gente mesmo das ocupações, dezembro é um mês, principalmente a última quinzena de dezembro, que não é um mês que o pessoal vai para visitar as famílias no interior, coisa do tipo. É o mês que o pessoal mais consegue dinheiro em sinais. E essa é a realidade nas ocupações. A gente às vezes até falando lá com o pessoal, não, é que o pessoal foi organizar a ceia. Não tem ceia nas ocupações urbanas, só quando a gente mesmo faz coletivo. É quando existe uma tradição muito comum em dezembro, né, o pessoal ser mais caridoso, leva presente e tudo mais. Então é quando o pessoal mais fica focado nesse, não nesse trabalho, não vou dizer trabalho, né, mas nessa ocupação para tentar ganhar alguma coisa a mais e poder sobreviver no mês de dezembro. Então, foi um período conturbado para a gente mobilizar, mas mesmo assim, no primeiro dia a gente conseguiu levar 20, 30 pessoas de movimento. Os outros movimentos também conseguiram levar algumas pessoas. E nesse primeiro dia a gente teve um tratoraço na Câmara Municipal. Houve ameaça, inclusive, de Klaus e de vários parlamentares, né, que ameaçaram retirar a gente das galerias. E as galerias da Câmara Municipal é um espaço público, inclusive um espaço que é destinado a você acompanhar as votações e a população poder opinar. Anderson Lopes. Só um minuto, Voto Felipe. não. Pessoal, vamos, por favor,
Quero pedir às galerias aqui que aguardem. Nós estamos em votação. É o plano diretor importante. Se vocês não continuarem assim, vou pedir então que se retire. Não pode ficar os vereadores votando com a gritaria dessa. Não. Vai ficar assim. Se atrapalhar, presidente. Anderson Lopes. Voto não. Haroldo Alves. Eu voto não. Só um minuto, Felipe. Eu peço à vereadora Brisa e o vereador Roberto Paulino, que convocou nas suas redes sociais essas pessoas que estão aqui legitimamente, que acompanhem a votação em silêncio. De ordem, senhor presidente. Ou eu vou ter que mandar esvaziar o plenário. Vamos suspender a votação. Está suspensa aqui por 10 minutos. Eu peço esvaziamento da galeria. Eu mesma vivi um episódio de violência simbólica em um dos dias do processo de revisão do plano diretor, justamente tentando dialogar com a nossa guarda para garantir a participação dos movimentos sociais dentro do plenário. Eu também sou vereadora, sou líder também da bancada, eu estou dialogando com o senhor na sua lateral, você está me ignorando. Eu estou dialogando que eles estão aqui aguardando. Madame, não, vereadora. Eu estava falando sobre o cidadão aqui. Estava falando com o senhor? O senhor falou o quê? Estava falando antes. O senhor falou o quê? E aqui outra coisa, a Guarda Municipal trabalha hoje não para cumprir o que é o dever dela de verdade. Não é dever da Guarda Municipal vigiar a Câmara Municipal. Não é dever da Guarda Municipal atirar em sem-teto durante votação. Não é dever da Guarda Municipal atirar sem-teto até na entrega de apartamentos. A Guarda Municipal atirou na gente numa entrega de apartamentos lá no Vilagem de Prata. A Guarda Municipal hoje é a guarda política de Álvaro Dias. Ele manda e eles têm que obedecer, infelizmente, e cumprem essas ações de atrocidades e de repressão aos movimentos. Então, no primeiro dia foi uma certa tranquilidade, porque não estavam preparados, achavam que só por causa da data iam conseguir desmobilizar. Às 11h30, quase meia-noite, a gente recebe um áudio vazado do vereador Klaus. Oi, Flávia. Amanhã é o dia final da votação do plano diretor, é o último dia. E hoje a esquerda foi lá e lotou lá a galeria. E estamos com receio de que eles façam isso amanhã e venha atrapalhar de forma definitiva a votação final do plano diretor, que já está em atraso há mais de 14 anos. Então a gente está vendo aqui no privado, falando com algumas pessoas que possam ir para a gente chegar lá antes deles, tipo por volta de 8 horas da manhã, 8, 8h10, 8h20, porque só entra os primeiros 50. E aí a gente ocupando, ficamos tranquilos para a votação. Beleza? Nós então se preparamos, né? Principalmente as lideranças, a gente no dia conseguiu articular ônibus para sair das ocupações. E aí a gente conseguiu chegar às 7h30 lá, e quando chegou já estava completamente lotado a galeria. É doido porque a gente conhece as pessoas que trabalham na prefeitura, inclusive pessoas do gabinete do prefeito. Porque em várias vezes a gente tem que marcar reunião com eles, conversa com eles para discutir algumas pautas. E quando a gente chega lá, todo mundo da prefeitura mesmo. Eu acho que naquele dia a prefeitura estava esvaziada, não tinha ninguém. O prefeito teve a hora ver Álvaro Dias lá sentado na galeria. Então, o pessoal do gabinete dele, gente de alto escalão da prefeitura, sentado na galeria e pronto para ajudar, né, os vereadores do governo. Foi fruto de muita negociação, a gente conseguiu entrar com algumas lideranças, com algumas pessoas para acompanhar o processo. Propomos dividir o auditório, metade eles, metade a gente, eles não aceitaram, e aí existia a lotação, né, no espaço, acho que são 60 pessoas que podem ficar lá dentro. E aí quando um deles saía, a gente colocava o nosso, e aí ficava isso. E quem entrava nosso não podia nem ir no banheiro, porque se saísse um deles entrava. Então era essa disputa. Um clima extremamente tenso na Câmara. Então no dia a Guarda Municipal Estudantil inteira estava lá. Não só a Guarda, a própria Polícia Militar também, o governo do estado acompanhou a votação. 2 ônibus lotados de policiais militares. Eles não estavam na Câmara, né, mas estavam na rua da Câmara. Também em apoio lá, em articulação que o prefeito fez com a secretaria da CESASP, né, aqui no estado. O próprio pessoal do governo do estado não sabia que a polícia estava lá. O pessoal que trabalha, né, no governo e acaba
acabou também participando lá, auxiliando nessas articulações. Então foi um processo extremamente preparado para virar uma guerra ali, não uma guerra, mas um massacre, né? Porque quando um está bem armado e o outro não tem nada, é mais massacre do que guerra. Olha, vamos seguindo Notícias da Manhã. Depois de 3 dias de votação das emendas, os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto do novo Plano Diretor de Natal. Representantes de movimentos sociais acompanharam a conclusão dos trabalhos na Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram mudanças na orla da cidade, com o aumento de gabarito da Praia do Meio, a permissão de construções mistas na via costeira e a verticalização da Praia da Redinha. Esse momento, né, de sanção do plano, num contexto em que foi realizado, foi de um pouco de hostilidade para aqueles que não concordavam com o resultado final que a votação conduziu. Então, se a gente olhar os registros que foram feitos dessa noite e observar tanto o pleno, né, tanto o auditório quanto a mesa solene, a gente vai ver um registro que é predominantemente de homens representando a prefeitura, representando as diversas secretarias que apoiaram e conduziram o processo, mas também representando alguns setores da sociedade, como, por exemplo, a FEComércio, né, que teve um papel bastante ativo e que teve, sim, um poder de influência nas propostas que foram aprovadas e que compõem o nosso novo plano. E, ao contrário, a gente não vê nenhuma voz dissonante, né? Será que não havia? Sim, estava do lado de fora, sendo representada num protesto silencioso, mas que de alguma forma marcava, né, essa incoerência. Álvaro Dias governa como se fosse um oligarca, como se a cidade fosse dele, ele faz o que quer e pronto. Então foi um evento grande onde a gente decidiu então que não dava para fazer um enfrentamento naquele momento, né, porque inclusive quando a gente chegou lá, mais uma vez a presença muito grande da Guarda Municipal no espaço, um evento que não foi divulgado direito, então a gente mesmo soube muito em cima da hora, mas foi um momento da gente demarcar ali que ele não está governando a cidade sem pessoas que se preocupam de fato com a Natal, né? Com a Natal que dá de fato para construir. Álvaro Dias fez uma gestão extremamente não só inimiga dos movimentos sociais. Claro, ele tenta criminalizar e é nosso principal inimigo, mas no fundo ele é inimigo de toda a sociedade natalense. Por isso que ele, em cada momento, cada ato da gestão dele é atos falhos, né? Transporte público, o caos que é hoje cidade, agora mesmo com as chuvas, demonstrando como é caótico, como a cidade não tem o mínimo de estrutura. Não diria cidade, como os bairros periféricos não têm o mínimo de estrutura. Dá para dizer que a cidade toda, porque ontem tem bairros que com certeza estavam sequinhos, condomínios de luxo inteiros que estão intactos mesmo depois dessa chuva, enquanto a periferia vai passar a semana tirando água em balde. Vai fazer 2 anos, né, de ocupação. Aqui a gente está com 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos. E é o seguinte, essa não é a primeira vez que nós passamos por esse transtorno todo, né? Já são algumas vezes. A gente já perdeu várias coisas, aliás, tudo. A gente aqui praticamente não tem nada, porque o pouco que a gente tinha, infelizmente, a água da chuva acabou. A gente depois conseguiu algumas com doações, mas infelizmente já foi novamente para a rua. Ontem mesmo, meu foi embora 5 colchões, que eram onde meus filhos dormiam, meus filhos e meus netos, porque a gente não tem cama mais. Foi geladeira, queimou televisão, queimei liquidificador, não só eu, como algumas companheiras aqui. Roupa, alguns documentos, né? E assim, a gente, quando chove, a gente já se assusta. Quando o tempo prepara para chover, a gente aqui já fica perturbado, né? A minha neta, então, já está com trauma. Ela já começa a chorar. Mãe, vamos embora daqui, vamos embora. Aí eu falo, não tem para onde a gente ir. Muita gente fala que a gente vai para aqui porque quer. Não é porque quer, porque se nós tivéssemos para onde ir, ou condições de comprar uma casa, ou um terreno para a gente construir, a gente não estaria aqui, porque ninguém quer estar na situação que a gente se encontra aqui, né? Em você estar dormindo e você de repente acordar dentro d'água, né?
você perder tudo que tem, você perder um resto de comida que tem dentro de um armário, né? Você pegar uma doença, inclusive tem uma companheira nossa aqui, uma senhora, que ela já tem um problema na perna, só que estava cicatrizada. E há pouco tempo, depois dessa água da chuva, né, da outra, a perna dela começou a inchar e ficar vermelha, e ela foi para o médico, e o médico falou que teria sido uma bactéria. E com certeza foi da água daqui, né? Então, a gente pede muito para que o prefeito e os governantes daqui do Rio Grande do Norte, da nossa cidade, né, nos ajudem. Porque a gente, do jeito que está aqui, a gente não tem como ficar, entendeu? A gente pedimos para todos, não só para o prefeito, como para os outros governantes, que se juntassem e olhassem a nossa situação. A nossa orla estava favelizando, estava desabitada. Então, nós agora vamos permitir a verticalização de uma maneira gradual. A nossa orla, ela não é feia, ela é linda. O que precisa é de um tratamento pela gestão pública de organizar a orla. O poder público, o poder gestor, ele é quem tem a obrigação de deixar a cidade linda, de deixar a orla linda, mas não é construindo, verticalizando, que vai mudar a beleza natural da nossa orla, porque a nossa beleza, ela é natural. Eu, enquanto vereadora, espero que a gente possa fortalecer os nossos mecanismos de participação social, que são principalmente os conselhos, para fiscalização desse plano diretor. Infelizmente, é um plano diretor, como eu já disse, em outros momentos, mais permissivo. Eu espero que a gente, ainda que com esse plano diretor, possamos ter a sensibilidade dentro da nossa cidade de quão é importante as nossas paisagens, de quão é importante a permanência das comunidades tradicionais nos seus espaços e que a gente possa sempre estar fiscalizando essa questão, principalmente das AEs, que são as áreas especiais de interesse social, que também precisam em algum momento serem regulamentadas. Eu acho que a justiça é um caminho, né? Ainda que sem grandes esperanças e tal, nessa justiça que a gente sabe que tem lado também, né? Ninguém é ingênuo de achar que não tem, mas é uma batalha diária. Eu acho que a pressão popular, ela é muito importante. Quem, de fato, devia estar no comando dessa cidade era o povo que mora nela. Quem sabe como resolver os problemas de Natal é quem mora e quem vive e quem enfrenta seus problemas. É a Dona Maria, é a Dona Lúcia, é o seu José, que no dia a dia sabem do jeito certo resolver. É colocar o poder na mão do povo, que o povo com certeza vai saber resolver cada problema e construir uma cidade justa realmente aqui. O programa de hoje fica por aqui. Eu te encontro na próxima semana. Tchau, tchau!